irmãos e irmãs, graça e paz. Esta é a lição número 6, a última lição do primeiro módulo desse curso preparatório para membresia aqui na Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. E nesta última lição desse primeiro módulo, eu quero falar com vocês sobre salvação. Não sei se você está lembrado, mas nessas últimas lições nós falamos sobre a criação, né? Falamos sobre o pecado e agora vamos falar sobre salvação nessas 3 lições que falamos sobre o ser humano, a criação, o pecado e a salvação. Bom, na nossa lição de hoje, então, vamos falar sobre a salvação que nós temos em Cristo Jesus. É impossível ao homem conquistar sua própria salvação e é necessário um Salvador. Nós cremos que Jesus é o único e suficiente Salvador. E por que Jesus é o nosso Salvador? Porque ele tanto é homem quanto Deus. Jesus tem 2 naturezas, né? Jesus, como homem, ele nos representou, ele assumiu a nossa culpa, o nosso pecado. Como Deus, então ele satisfaz a justiça de Deus, porque não havia nenhum homem capaz de satisfazer a justiça de Deus, nenhum homem perfeito, a não ser o próprio Deus. E Jesus Cristo, daí o nome, Jesus Cristo. Jesus fala da natureza humana, Jesus era um nome comum. Nós falamos Jesus, nós estamos dando ênfase à natureza humana de Jesus Cristo. Ele homem, Jesus homem, sujeito às mesmas limitações do nosso corpo, mas sem pecado. Então Jesus que assumiu essa forma humana, com todas as limitações, sentiu fraqueza, medo até, não é? E Cristo, então nós chamamos Jesus Cristo. Jesus refere-se à natureza humana e Cristo refere-se à natureza divina, onipresença, onisciência, são atributos dados a Jesus Cristo, a Jesus como homem e Cristo como Deus. Então Jesus tem 2 naturezas. É muito importante que isso fique bem claro na nossa mente, no nosso coração, porque por sermos uma igreja cristã, e crermos na Bíblia Sagrada, na Santíssima Trindade, nesse Deus uno, mas que subsiste em 3 pessoas, essa doutrina é fundamental. Muitas pessoas às vezes ficam confusas com respeito à divindade de Jesus. Nós não podemos ter essa dúvida, não. Então veja, por exemplo, no Velho Testamento, havia um sistema de sacrifícios de animais. Então quando você lê o Velho Testamento, então era pego lá um animalzinho que não tinha nenhum defeito, um cordeiro, aquele que abriu a madre, né? Ou seja, o primogênito, aquele que nasceu primeiro. Então havia na religião judaica o costume de pegar esse animalzinho e sacrificá-lo. Era sombra do que iria acontecer. Aquele cordeirinho representava Jesus Cristo. Por isso que a Páscoa judaica, lá no Egito, antes do povo sair do Egito, Deus instituiu a Páscoa judaica, onde eles tinham que sacrificar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais das portas. Aquele cordeirinho significava Jesus Cristo. Por isso que João Batista, em João capítulo 1, versículo 29, quando ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todas aquelas cerimônias do Velho Testamento eram como que parábolas, como que uma ilustração, como sombra daquilo que iria acontecer. Então quando nós lemos hoje toda a palavra de Deus, nós entendemos que o Velho Testamento e o Novo Testamento se completam. O Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento. Por exemplo, Isaías 53, olha: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. 740 anos antes, Isaías
já profetizava sobre o Jesus Cristo, o Messias. É impressionante, o profeta Isaías, ele é citado, é o mais citado no Novo Testamento. É o profeta chamado profeta messiânico. São 65 citações do Novo Testamento se referindo ao profeta Isaías. Então, nós temos em Jesus o cumprimento do Velho Testamento. Vamos avançar aqui rapidamente, falando então sobre o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então, quando o Senhor Jesus Cristo morre na cruz, o seu sangue vertido era como aquele sangue daquele animal lá no Velho Testamento, que era o símbolo do perdão dos pecados. Agora, quando Jesus Cristo morre na cruz por nós, ele está pagando o preço do nosso pecado. João capítulo 1, versículo 7 diz: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, o sacrifício de Jesus, ele tem um valor permanente. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Esse versículo, olha aí, acompanha a leitura, ele mostra que o sacrifício de Jesus é permanente, ele tem um valor permanente. Mas, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Veja que o sacrifício de Jesus, então, substitui todos aqueles sacrifícios do Velho Testamento, agora uma vez por todas. O sacrifício de Jesus por nós é definitivo, é permanente. O sacrifício de Jesus, ele é também absolutamente eficaz. Hebreus 9, 28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Olha que coisa maravilhosa! O Senhor Jesus Cristo ofereceu-se por nós para perdoar os nossos pecados no nosso lugar. Uma morte vicária significa substitutiva. Ele morreu por mim, morreu por você, por todos nós. E agora diz a Bíblia que um dia aparecerá a segunda vez, sem pecado, para aqueles que o esperam para a salvação. Isso é uma promessa do Senhor para todos nós que cremos e somos discípulos de Jesus. O sacrifício de Jesus garante acesso à presença do Pai. Hebreus 10, de 19 a 23, fala sobre esse acesso à presença do Pai. Olha que lindo! Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua morte, ou pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, acheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, de 19 a 23. Veja aí, nós estamos sendo preparados, para a nossa profissão de fé. É exatamente por causa disso aqui, olha. A nossa confissão pública sobre Jesus Cristo, porque nós sabemos que através de Jesus nós temos acesso ao Pai. Mas o sacrifício de Jesus também é um exemplo para nós. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora, olha só em Lucas 9, 23. E dizia a todos, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, o sacrifício de Jesus também é um exemplo para nós, para o nosso sacrifício. Que sacrifício seria esse? A renúncia de tudo aquilo que nos separa de Deus, para que agora nós sigamos a Jesus Cristo. Para seguir a Jesus, para ser um discípulo de Jesus, nós precisamos negar a nós mesmos, ou seja, o reino de Deus, o Senhor Jesus, passa a ser mais importante do que nós mesmos. Por isso que não basta ser só um religioso. Para ser um discípulo de Jesus, nós precisamos negar a nós mesmos,
precisamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus. É assim que nós caminhamos com o Senhor Jesus, dando prioridade a Deus, negando a nós mesmos. Que grande desafio! E quem não faz isso não pode ser discípulo de Jesus, né? Se eu ou você, se a nossa vida, a prioridade da nossa vida é nós mesmos e não é o Senhor, não é o reino de Deus, nós não podemos ser discípulos de Jesus. Nós precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Bom, vamos avançar um pouquinho mais, porque nós queremos concluir esse primeiro módulo com esse tema salvação. A salvação, então, é uma dádiva, não é uma conquista. Não sou eu nem você, nós conquistamos a salvação. Não, a salvação é a graça de Deus. Nós não merecemos a salvação. Foi por causa do sacrifício de Jesus por nós. Por isso que não cabe a nós nenhuma vanglória. Não foi por causa de nós mesmos, não foi por causa dos nossos méritos, das nossas obras. Não, foi por causa da graça de Deus. Essa doutrina, a salvação pela graça, ela é fundamental para nós que somos da teologia reformada, nós que cremos na soberania de Deus. Existem muitas instituições religiosas que dizem, não, depende do homem, é o homem que resolve ser salvo ou não. Nós cremos que a salvação é pela graça de Deus, não é por causa dos nossos méritos, porque nós não merecemos, é a graça de Deus. Confira em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse por causa das nossas próprias obras, nós até poderíamos nos gloriar, né? Olha o que eu fiz, eu consegui a salvação, mas também olha só o que eu fiz, eu sou bom. Não. Não vem de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém fique envaidecido. Nós somos salvos por causa do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, e agora salvos pela graça do Senhor, nós seguimos o Senhor em obediência e fé. Muito bem, o Espírito Santo, que aplica no coração do pecador, dando a ele o chamado novo nascimento, conforme Jesus Cristo disse a Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. Bom, vamos concluir a nossa lição de hoje, a última desse primeiro módulo. A salvação, então, é a ação do Espírito Santo de Deus aplicando na nossa vida esse plano de Deus para a nossa salvação. Jesus Cristo, que tem duas naturezas, o próprio Deus que se faz gente, e agora ele assumindo o nosso lugar de pecador, ele morre na cruz do Calvário. O seu sangue agora nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ressuscitou. Se ele tivesse só morrido, a obra de salvação não teria sido completa. Mas quando o Senhor Jesus ressuscita, então aí ele pagou o preço e reassumiu a sua vida. É por isso que alguns falam, a morte da morte na morte de Jesus, Ou seja, morte é separação. Então a nossa morte, a separação, o pecado, foi morto na morte de Jesus Cristo. E agora, quando Jesus ressuscita, agora sim nós temos a nossa esperança. Por quê? Porque o Senhor Jesus ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos. Veja o que diz em Lucas capítulo 24, versículo 51. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Então Jesus ressuscitou e foi assunto, ou seja, a ascensão de Cristo. Os discípulos o viram sendo assunto aos céus. Jesus ressuscitou. Então, até hoje, desde a ascensão de Cristo, a igreja o adora e aguarda o reencontro com Jesus Cristo. Essa é a esperança do discípulo de Jesus, a volta do Senhor Jesus Cristo. Ou nós vamos partir daqui e vamos encontrá-lo, ou nós vamos estar vivos quando ele voltar. O fato é que um dia nós vamos reencontrar, ou vamos nos encontrar com o Senhor Jesus e estaremos para sempre com ele. Até lá, até esse encontro com o nosso Salvador, nós seguimos aqui fazendo o nome dele conhecido, glorificando o nome dele através da nossa fala, através da nossa vida. Eu quero concluir lendo Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha,
o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Olha que maravilha, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele que nos amou porque Ele morreu na cruz no nosso lugar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. E lá no Apocalipse, que significa revelação, o último livro da Bíblia, quando fala de todo o final da história, fala como que será no próprio céu, fala sobre o juízo de Deus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz: aquele que nos amou, Jesus Cristo que nos amou e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Essa é a grande herança, essa é a história da nossa salvação. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração, que você aprenda não só através da Bíblia Sagrada, do estudo, mas que aprenda também com o coração, fique cheio do Espírito Santo e de louvor a Deus, porque por causa do sangue de Jesus nós somos salvos. Nós podemos ter essa certeza, não por causa de nós mesmos, mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez. E agora nós somos o povo mais feliz da terra, não porque tudo nos vai bem, mas é porque nós temos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Significa que quando nós partirmos desse mundo, nós estaremos para sempre com o Senhor. É maravilhoso. Por isso vamos glorificar o nome do Senhor Jesus e vamos honrá-lo a cada dia como discípulos dele, sendo mais parecidos com Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e assim nós finalizamos o primeiro módulo do nosso curso, o módulo número 2, nós continuaremos na próxima semana. Deus abençoe, tchau, tchau.